E o mercado reagiu bem ao recuo de Trump em relação às tarifas. E com isso, as bolsas voltam a subir. Mas até quando vai durar essa tranquilidade? Esse e outros assuntos no vídeo de hoje. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já clica aqui para se inscrever e no sininho para ativar as notificações. Também envia esse vídeo para mais pessoas e deixa aqui o seu comentário. O que você está investindo, o que você acha das tarifas do Trump, já me fala aqui. E não deixa de curtir o vídeo também para o YouTube te entregar mais vídeos meus aqui. Então, pessoal, semana bem movimentada e muitas notícias, né? Fechamento de sexta-feira, Ibovespa subiu, chegou nos 127 mil pontos e FIX também subiu. Nasdaq que subiu bem forte ali, né? Em um dia teve uma maior alta desde 2008. Então fechou em alta também. O dólar deu uma quedinha esses dias, mas já subiu bastante. Quem não quis comprar lá no 5,60 deve ter se arrependido. Ouro batendo máxima histórica aí, recorde atrás de recorde, né? E o Bitcoin também subindo forte com essa relativa tranquilidade aí dos mercados. E pessoal, um recado para você que acompanha aqui os vídeos e quer investir com atendimento exclusivo e personalizado, então eu vou deixar aqui o contato da Sim Investments, que é o escritório que eu sou sócio. A gente atua aqui na parte de investimentos, renda fixa, ações, investimentos internacionais, sucessão e proteção patrimonial, tudo que você precisa para investir, construir e proteger o seu patrimônio é aqui com a gente, tá ok? Então, se você quer saber mais sobre o mercado, quer estar por dentro do cenário econômico e investir, escaneie o QR Code aqui para falar com alguém do nosso time de especialistas que a gente vai te ajudar. E se você está começando a investir e quer aprender do zero a investir, então eu vou te convidar para conhecer o meu curso, que é o Guia para a Liberdade Financeira. Lá você vai aprender desde o básico a como organizar as suas finanças, como aprender sobre os principais investimentos, renda fixa, bolsa, investimentos internacionais, como proteger o seu patrimônio, pagar menos imposto. Tudo isso você vai aprender lá no meu curso. Se você quer saber mais, escaneie aqui o QR Code para ir lá para a página, tá com uma oferta especial aí, então vale a pena você conhecer. Pessoal, Ibovespa já hoje, né, no fechamento nosso de segunda-feira, subiu forte aí, mais de 1% de alta só na segunda-feira aí, chegando a 129 mil pontos o Ibovespa. Será que o Ibovespa vai atingir o topo histórico aí, vai passar dos 134 mil pontos? Eu não sei, mas a expectativa é que sim. O Ibovespa está num nível de valuation muito descontado, muito abaixo, né? Muitos analistas veem aí que o Ibov pode chegar até 150 mil pontos esse ano ainda, mas tudo depende da economia global, também daqui do Brasil, né? Mas vamos aguardar. O fato é que a bolsa tem subido bem esses dias aí. O dólar deu uma recuada hoje, mas está ali na faixa dos 5,88. Então, você que não quis comprar o dólar, né, lá no 5,60, não quis, né, achou que ia cair mais, então deve ter se arrependido, né? Tivemos promoção no dólar e também na Bolsa Americana, né? E FIX também voltou a subir. O índice dos fundos imobiliários aí, pessoal que investe em fundo imobiliário, que gosta de receber um dividendo, né, tem essa estratégia na carteira, está bem feliz. E também o Bitcoin mais uma alta aí, voltou, chegou aos 88 mil pontos ali novamente, 88 mil dólares por Bitcoin, estava ali na faixa dos 84 mil hoje. Então o mercado se recuperando, né, das quedas aí dos últimos dias, né? O ouro que é o destaque aqui hoje, né? Bateu lá os 3.200 dólares, continua subindo, recorde atrás de recorde, e isso muito pela questão do risco acentuado que a gente vê nos mercados hoje, né? Então, em um cenário onde a gente vê os ativos de risco, né, sofrendo com as tarifas do Trump, muita gente vai correr para o dólar, que é o porto seguro do mercado, mas quando essa crise ela
ameaça até mesmo o dólar, então aí o pessoal ainda corre para o ouro, que é um porto seguro ainda mais, vamos dizer, né, resiliente do que o dólar, né? O ouro existe há milhares de anos, então essa segurança do ouro, né, de ter esse lastro aí naquele metal, tá fazendo aí o ouro ter esse recorde histórico, essas altas constantes aí, né? Tem como investir em ouro, você pode investir em ouro aí por meio de ETFs. Se você quiser saber também, manda uma mensagem lá no WhatsApp que eu já te explico. Então tem como você também aproveitar essa alta aí. Petróleo deu uma subidinha aí, então chegou à faixa ali dos $60 por barril, mas já voltou a subir com o recuo do Trump, né, com o mercado se acalmando aí, e uma expectativa pela retomada da demanda pelo petróleo, esse é o Brent, que é o petróleo que é de referência para Petrobras, né, nossa Petrobras aqui da B3. Vamos lá, pessoal. Brasil. Então, eu pulei duas apresentações. Então, o ouro, né, bateu recorde histórico, e o petróleo voltando aí à sua cotação. Pessoal, no Brasil, que a gente hoje, né, na segunda-feira, a gente teve a divulgação do Boletim Focus, que, para quem não sabe, é aquele boletim que os economistas, né, e os analistas colocam as suas expectativas para o mercado. Então, IPCA, PIB, câmbio, Selic, outros indicadores. A gente teve aí uma manutenção do IPCA e do câmbio para esse ano. Os analistas, né, esperam uma queda cortaram a sua projeção aí para o dólar no próximo ano e aumentaram do PIB, né? Selic ficou inalterada. Então isso mostra um pouco do cenário que a gente tem pela frente, as perspectivas que a gente tem para os investimentos, né? Mas aqui, claro que são só expectativas, então é importante ser moderado nesse ponto aí. Notícia importante da semana passada: o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, ele subiu em 0,56% em março, puxado aí pela alta dos alimentos. Então, a inflação, né, já ultrapassou aí o teto da meta, que era de 4,5%, já chega aí a 5,48% em 12 meses, e segue preocupando tanto os economistas quanto o cidadão comum, que a gente sabe que o IPCA ele é o reflexo do aumento do custo de vida, né, de bens e serviços, né, que vão afetar ali o seu custo de vida. Se o IPCA é 5,48, na média, o seu custo de vida vai ter aumentado isso aí, mas observando no dia a dia, muitas vezes, o custo de vida ele aumenta muito mais do que esse índice, dependendo do padrão de vida da pessoa. Então, ter investimentos que rendam mais do que a inflação é essencial para a sua sobrevivência e para o seu equilíbrio financeiro. Então, se você ainda não investe, comece a investir o quanto antes. Pessoal, IBCBR, que é a prévia do PIB, ele teve uma alta de 0,4% em fevereiro, acima do esperado. E, novamente, né, quem puxa aí o PIB, quem puxa o IBCBR é o agro, né? Então, o agro chegou a subir aí 5,6%, enquanto a indústria e o serviço subiu 0,8%, 0,2%. Então, o que a gente vê, né, o motor da economia brasileira, novamente vem sendo o agro, né? A gente teve a liberação dos recursos do Plano Safra, então também a produção e exportação de soja alavancaram, né, essa prévia do PIB, e esperamos, né, que o agro continue levando a economia do Brasil mais longe, né, principalmente com esse cenário de tarifas, e a China pode importar mais produtos brasileiros. O agro vai continuar sendo a força aí da economia brasileira. Contas públicas, que é uma notícia ruim.
Contas públicas têm déficit de 19 bilhões em fevereiro e a dívida avança para 76% do PIB. Então, a gente vê o gráfico da evolução da dívida pública, chegando aqui nas máximas, né, lá na pandemia, em 2020. Então, esse resultado da dívida, né, das contas públicas, ele foi beneficiado aí pela questão dos precatórios, que eles não foram pagos esse mês, né, essas ações devidas pelo governo, então ainda deu uma certa amenizada aí, mas o cenário é que a expectativa dos analistas, né, é que até 2034 a dívida PIB, né, relação da dívida bruta em relação ao PIB, chegue em 92%, né? Então, um valor muito, muito alto. Estados Unidos. Expectativa da inflação no curto prazo saltou em março, notícia que foi liberada hoje, e a confiança do consumidor cai, né, no menor nível desde 2021. Isso, com certeza, muito devido às tarifas, né, do Trump, mas também a economia americana já vinha num risco aí de recessão e também de inflação mais alta. O Powell, né, presidente do Fed, alerta para uma inflação mais alta e o crescimento mais fraco com as tarifas. Então, a gente pode ver um cenário aí realmente de estagflação, um cenário de inflação mais alta e o crescimento dos Estados Unidos mais baixo e que consequentemente vai afetar a economia global, né? Então, vamos acompanhar o desenrolar dessa história aí. Na última semana, pessoal, a gente ainda teve alguns desdobramentos ali da guerra comercial, né? Então, lá para quinta-feira, o Trump soltou uma medida que vai limitar as tarifas recíprocas em 10% durante 90 dias e a China continua com 125% de tarifas. E ainda no final de semana, o Trump voltou atrás mais uma vez e isentou smartphone, computadores e outros eletrônicos. Isso aí também deu um fôlego a mais aí para as bolsas, né? Então, assim, acompanhando a trajetória do Trump, tanto como empresário, como presidente no primeiro mandato e também no segundo mandato, a gente observa o estilo de negociação dele, né? Então, ele bate primeiro, ele chega pressionando primeiro, bota vamos dizer, né, um inimigo em comum e depois ele vai amenizando, né? Bate e depois vai amenizando, vai voltando atrás. Também, vamos dizer, né, faz um exagero, né? Por exemplo, ele vai construir o prédio dele lá, ele vai construir o maior prédio de todos os tempos, o mais tecnológico. E assim é com as tarifas também, né? Ele fala que a China é o inimigo número 1 dos Estados Unidos e que as tarifas são um dos inimigos dos Estados Unidos, e nisso ele vai combater isso, né? Mas claro que à medida que os outros países tiverem interesse em negociar as tarifas, eu acredito que o Trump vai voltar atrás aí nessas medidas dele. Na outra ponta, a China também tarifou os Estados Unidos. Acredito que pode ser negociado isso aí. Peraí, pessoal, vou mudar minha telinha aqui. China também colocou tarifas aí de 125% para os Estados Unidos e taxaram, né, essas medidas aí como piada, né? Chamaram de piada as tarifas do Trump. E o Xi Jinping, o comandante lá da China, disse que não há vencedores, né? Uma guerra comercial. Essa é até uma situação engraçada, né? Porque historicamente os Estados Unidos são os defensores do livre mercado e a China é o país que era mais fechado economicamente,
que depois que entrou no comércio global. E agora, com essas tarifas, o próprio governo chinês compartilhou um vídeo do Ronald Reagan, que foi um republicano e defensor do liberalismo, né, falando sobre o livre mercado, contra tarifas e usando isso, né, a China usando isso de argumento contra a guerra tarifária do Trump. Então, assim, o mercado, a narrativa, né, ela se molda aos interesses de quem estiver utilizando, né? Então, eu particularmente sou contra tarifas, acho que não deveria ter tarifas no comércio global, mas nem tudo é perfeito, né? O Trump vai olhar para os seus interesses, a China vai olhar para os interesses dela, e a gente busca, no meio desse fogo cruzado aí, ganhar dinheiro, investir corretamente, com inteligência, com informação. Então, por isso que a gente precisa estar atento ao mercado e às notícias e às estratégias também para se posicionar nessa situação. A Argentina, em meio aí ao acordo da Argentina com o FMI, o controle de câmbio caiu e isso impactou diretamente aí a moeda argentina. Então, o que a gente viu nessa segunda-feira? Foi o peso argentino caindo aí até 17%, e isso aí na esteira das medidas, né, do acordo da Argentina com o FMI. Então, antes, desde 2019, existia aí um limite cambial, o cepo cambial, né, que ele limitava as transações até $200 por mês para pessoas físicas. Então, tinha imposto sobre o dólar para quem fosse encarteirar esse dólar aí. E também, quem comprava o dólar tinha que ficar até 90 dias sem operar de novo. Então, eram algumas medidas que a Argentina adotou anteriormente para proteger ali de vamos dizer, um ataque especulativo à sua moeda. Pelo que a gente vê, não adiantou muita coisa, né? Então, agora, né, com essa mudança, as restrições foram retiradas e as pessoas físicas podem agora comprar dólar sem essa limitação. Então, vai ficar mais fácil para os argentinos comprar dólar, seja físico, seja online, em bancos, sacar esse valor. Então, vai melhorar a economia argentina. A Argentina fez um acordo com o FMI para receber alguns bilhões de dólares e a contraparte são algumas medidas, vamos dizer, liberalizantes, né? Assim como o Brasil, lá na década de 90, tinha que optar pelo câmbio flutuante, pela meta de déficit zero e também ter controle da inflação, a Argentina está passando por um processo parecido com esse agora. Então, o sistema que era travado, né? Agora ele vai para o sistema de banda cambial, que ele vai atuar ali entre 1.000 e 1.400 pesos por dólar. E o mercado paralelo de dólar, né, ele já sentiu o impacto, né? Com esse fim do cepo cambial, né, o fim dessa restrição de comprar dólar na Argentina, o sistema financeiro argentino ele fica mais integrado ao sistema financeiro global e vai colocando a Argentina no eixo, né? Então, assim, quem é contra o Milei, né, vai atacar, vai criticar, já tem gente fazendo greve lá, mas o que a gente vê é que a Argentina está indo num caminho correto, né, reduzindo os gastos, também buscando essa liberalização, né, cortando ministérios, cortando despesas, e acredito que no longo prazo essas medidas vão trazer um resultado interessante aí para a Argentina. E se você ainda não investe, você acompanha aqui o canal, acompanha os vídeos, é importante que você comece a investir, a cuidar melhor do seu patrimônio, do seu dinheiro e da sua família. E é por isso que eu quero te convidar, para você que já tem patrimônio, você que
já tem dinheiro na poupança ou no banco aí, não sabe como investir, fale com um dos nossos especialistas aqui da Sim Investments. A gente é credenciado a XP Investimentos. Então, fale com um dos especialistas da Sim Investments. A gente vai te ajudar desde abrir a sua conta na corretora até transferir recursos também, investir em renda fixa, em ações, investir no exterior, fazer um planejamento sucessório, cuidar do seu legado para a sua família. Tudo isso é possível com uma assessoria que busca o cliente em primeiro lugar. Então, escaneie o QR Code aqui para falar com um dos nossos assessores e a gente vai te ajudar a conquistar a liberdade financeira. Pessoal, então esse foi o nosso vídeo. Quero novamente te convidar aí para se inscrever no canal, curtir esse vídeo para que os próximos apareçam para você. E agradeço pela sua audiência e a gente se vê na próxima semana.